João capítulo 5, versículo 39, é o primeiro versículo que eu quero estar lendo em nome de Jesus. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Podeis se assentar, irmãos, em nome de Jesus. Pai, eu oro mediante esta palavra, e peço que o Senhor venha falar em cada um dos nossos corações, conforme a tua perfeita vontade, em nome de Jesus. O tema da mensagem hoje, irmãos, como eu disse, é o poder da palavra. Nós vivemos, irmãos, verdadeiramente dias, e isso vai ser até a volta de Jesus, é bíblico, é profetizado que muitos se apostatarão da fé, muitos se afastarão da fé, muitos darão ouvidos até a doutrinas de demônios, a Bíblia diz, isso é muito perigoso, e também a falsos profetas. Muitos procurarão para si mestres que os ensinem segundo as suas próprias vontades. É aquela questão da pessoa ir na igreja buscando o que ela quer ouvir, não aquilo que Deus quer falar. E nos últimos tempos, então, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará na face da terra. Nós começamos um curso hoje na nossa escola bíblica. Se alguém quiser fazer, ainda podem vir. Qualquer dia você pode vir, mas se quiser fazer o curso inteiro para receber o certificado, é um curso completo em escatologia, onde nós estamos falando somente sobre o fim dos tempos. Mas uma das coisas que acontece é esse esfriamento, não a questão de estar na igreja, mas o esfriamento pela palavra de Deus, pelo conhecimento de Deus, pela presença de Deus. Não significa que todas as igrejas vão estar vazias. Talvez aquelas que mais preguem a verdade do Senhor, é que a que menos vão procurar. Não significa que as igrejas grandes não preguem a verdade, não é isso. O fato é que as pessoas vão mais pelo encantamento do que pela verdadeira palavra de Deus nos últimos tempos. E aí, irmãos, algo me preocupa há muitos anos. Eu prego a palavra de Deus depois que eu desci as águas do batismo, depois de iniciar no ministério de louvor há mais de 20 anos, e me preocupa o fato de que nós vivemos uma geração na igreja que, apesar de ter muita informação por conta da internet, uma igreja que é fria com a palavra. Muitos falam do Pentecoste e consideram uma igreja fria porque prega a palavra, porque talvez não rode, não pule, mas desprezam a palavra de Deus, que é o que nós mais precisamos para permanecer no caminho do Senhor. E aí, irmãos, o que acontece? Como que nós vamos conhecer a Deus se não conhecermos sua palavra? Como que nós vamos amar a Deus sem conhecê-lo? Vamos amar a Deus por experiências na vida dos outros? Vamos amar a Deus por experiência na vida das pessoas, por pastores, igrejas? Ou nós vamos amar a Deus porque nós passamos o conhecer através da palavra? Então nós precisamos ter esse posicionamento no nosso coração. Como que alguém vai conhecer a Deus só por experiência na vida dos outros? Só porque ouviu que alguém foi curado através dos testemunhos? Isso tudo é bom. Isso tudo é louvável. Isso chama as pessoas, traz as pessoas até Jesus. Mas nós vamos conhecer a Deus através da sua palavra. Que a Bíblia nos diz em Romanos 12, que a palavra de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Não é boa, perfeita e agradável, é uma forma errada que a gente acostumou falar, tudo bem, mas é boa, agradável e perfeita, é isso que está escrito lá. Tudo que Deus quer para a vida da gente está na palavra de Deus. Só que, irmãos, eu entendo como professor, como editor de texto, que
as pessoas, elas têm dificuldade, na grande maioria, para ler livros, até para ler a palavra de Deus. Eu entendo isso. A maioria das pessoas tem muita dificuldade para ler, mas nós temos que nos esforçar para conhecer a Deus pela palavra. Hoje eu falo sempre, nós temos Bíblia em áudio para ouvir, no celular. Mas é muito importante conhecer a palavra de Deus, porque a igreja passou 1500 anos onde não tinha uma Bíblia impressa, onde eles anelavam pela palavra de Deus. Existem países que as pessoas desejam ter a palavra de Deus e não podem ter. Nós fazemos parte da contribuição do Ministério de Missões do SOS Resgate, o SOS África, Índia, Angola, Tanzânia, Malawi, esses países que o SOS Resgate está. Eu estava falando para minha sogra hoje, na hora do almoço, eu falei, na região que eu estive, em Moçambique, tem lugar que você tem que viajar 200 quilômetros para encontrar um lugar que faz pão. As pessoas não têm nem comida, muito pior se elas vão ter livros, palavra, informação. E para isso tem os missionários lá. Mas nós que temos a facilidade de termos a palavra, nós muitas vezes vamos desprezando. Nós não sabemos o que vai acontecer no nosso país ou no mundo, se um dia vão nos proibir a palavra. Então nós precisamos conhecer, irmãos, porque se isso acontecer, como nós vamos passar para os outros? Assim como a igreja nos 1500 anos passavam uns para os outros, vão ser poucos. Então, Jesus ele diz no Evangelho de João, examinais as Escrituras, porque vocês cuidam ter nelas a vida eterna. Eu falo sempre, eu falei hoje aqui de manhã na aula, que exame é algo detalhado. Exame é algo detalhado, irmãos. Quando você vai no médico, você está com dor de cabeça, uma enxaqueca, alguma coisa, o médico vai te consultar. E através da consulta, através daquilo que ele pergunta para você, muitas vezes ele já tem um diagnóstico e te dá um remédio que vai melhorar a sua dor. Se não melhora, ele vai ter que partir para um exame detalhado. Ele vai ter que fazer um exame neurológico, e por aí vai, até ele achar a raiz do problema, o tipo de enxaqueca, porque existe muitos tipos de enxaqueca, e qualquer outro tipo de doença. Na palavra de Deus, muitas vezes nós acostumamos a ler, e muitos nem leem. Ler é bom, mas examinar é melhor. E quando nós passamos a examinar? Quando nós passamos a amar a palavra de Deus, estudar, ler e começar a conversar com a palavra. Senhor, o que significa isso? Não estou entendendo. Quando nós estudamos a fundo, é um exame, irmãos. O exame é algo detalhado. Jesus falou, examinais as Escrituras, porque vocês cuidam ter nelas. Não é nenhum pastor, não é aqui na Igreja Glória de Deus, e nenhuma outra igreja que se tenha vida eterna. Somos somente canais para a obra do Senhor. E a Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que, quando o Senhor vier, os achar fazendo assim, servindo. Somos bem-aventurados se estivermos servindo a Deus, e tomara que todos nós estejamos. Então Jesus diz, são elas que testificam de mim, a palavra testificam, de testificar, de comprovar, de testamentar. É a palavra de Deus, irmãos, não sou eu. Eu posso, de repente, estar falando algo para você, e se eu falar algo errado, e você simplesmente acreditar, porque você confia, de repente, na minha pregação, mas você precisa procurar na palavra de Deus. Eu só dei um exemplo simples aqui, não estou falando que é pecado só porque a gente fala bom, perfeito e agradável. Isso não é questão de pecado. É só para vocês verem como que a igreja acostuma tanto um com o outro, que poucos vão lá na Bíblia para ver se está escrito. Não, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Ah, pastor, não é não. Abre lá em Romanos 12, Rafa. 12:1. A gente muitas vezes, não estou dizendo que isso muda a nossa salvação, só estou dando um exemplo de que nós não examinamos a palavra de Deus. Nós nos acostumamos com o que a igreja fala, com o que nos ensina, e nós não vamos examinando. Romanos 12,
versículo 1 ou 2, se eu não me engano. Olha lá no final, ó. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Só que todo mundo no Brasil todo, a gente só fala boa, perfeita e agradável. Faz uns 20 anos que eu falo isso aqui, mas só eu falando, a igreja começa a aprender. Pastor, o que isso tem a ver para me salvar? Eu não vou entrar, porque isso aqui é um outro tema de palavra, porque Deus faz tudo na ordem. A gente precisa pensar nisso. Mas é só um exemplo que a maioria das pessoas não examina a palavra de Deus. Todo mundo está falando uma coisa na internet, porque o pastor fulano de tal falou, deve estar certo. Isso mostra o quanto as pessoas pouco examinam a palavra de Deus, poucos vão confirmar. Então procurem na palavra, gente. Não é porque eu estou falando, ou qualquer outro pastor esteja falando. Todo pastor que fica assim com essa desconfiança, esse medo, você tem que confiar totalmente em mim, já está errado. Porque Jesus, como voltando no texto aí, ele falou que é a palavra de Deus que testifica dele. Eu posso escrever um livro, um autor pode escrever um livro como uma pregação, como uma orientação, mas é a palavra de Deus que testifica. Eu falo sempre que os livros nada mais são do que uma palavra escrita para você examinar, estudar. Talvez nem todo mundo consegue encontrar aquele estudo, ainda que o Espírito Santo de Deus revela. Mas o fato, irmãos, é que a Bíblia ela é a revelação de Deus ao homem, é nela que nós encontramos toda a base de fé, de conduta, para uma vida cristã honrada. Ela que nos ensina o caminho que nós devemos seguir e a maneira que nós devemos viver segundo a vontade de Deus. Não é uma igreja, não é um pastor, não é um teólogo, não é um padre, não é alguém. Todos somos condutores da mensagem, somos, mas também podemos falhar. E se a igreja não conhecer a palavra? E aí, irmãos, a Bíblia ela é um livro para todas as épocas, assim como o Senhor é o mesmo ontem, hoje será eternamente, está lá em Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. O que isso significa? Que Ele não mudou e nunca vai mudar. Que se alguém chega e diz para você, não, hoje Jesus não faz mais milagre, então Ele não é o mesmo ontem, hoje e eternamente? O milagre pode não estar acontecendo por causa da nossa fé ou vários fatores, mas Deus é o mesmo. Se Ele quiser ressuscitar morto hoje, Ele ressuscita ainda, porque Ele não mudou. É que às vezes nós estamos perdendo a confiança na palavra de Deus pelas coisas que não acontecem. Deus ele pode levantar uma pessoa da cadeira de roda se for a vontade dEle, a perfeita vontade dEle. Não somos nós que temos que estar determinando nada para Deus como a igreja atual. Deus é o Senhor, Deus é soberano. E nós temos que determinar, a fé no nosso coração, termos fé, ponto de determinação de fé, para acreditar naquilo que está escrito para que aconteça na nossa vida. E aí, irmãos, a Bíblia, pensando assim, a Bíblia é a palavra de Deus, ela permanece para sempre, passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanecerá. A Bíblia é inerrante, é imutável, o homem muda. Os tempos mudam. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. A palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, irmãos, ela é a verdade para a nossa vida. Conhecermos a Bíblia é fundamental para não sermos levados por ventos de doutrina. Muitas pessoas querem estar na igreja por causa de espetáculos, por causa de coaching, por causa de palestra. Eu também sou palestrante, mas quando se trata da palavra de Deus, é a palavra de Deus. Não é o que o mercado quer dizer. Eu nunca cheguei aqui e falei, eu sou coach. Agora eu vou ser coach porque virou moda. Não estou falando nada contra os coaches, tá? Ainda que minha primeira formação seja na área de marketing, Deus nunca me chamou como coach. Ele me chamou como pastor, como ministro de louvor. O meu trabalho pessoal é uma coisa. O ministério pastoral é o chamado de Deus. E aí, irmãos, vejam só, conhecer a Bíblia, então, é fundamental para você não ser levado por vento de doutrina, pelo que as pessoas estão falando na internet, por aí, ou em qualquer lugar, ou em qualquer igreja.
Conhecer a Bíblia é fundamental para nós não sermos destruídos pela cobiça do coração e a concupiscência da carne. O que é isso, pastor? Os desejos da nossa carne, os desejos do nosso coração. Como que a gente vai enfrentar essa batalha? Se a Bíblia diz que há uma luta da carne contra o espírito. É só conhecer na verdade. É somente conhecer na verdade, porque a verdade liberta, a verdade transforma. O Espírito Santo trabalha na vida daqueles que conhecem a verdade. Ele salva, ele chama e vai trabalhando, transformando a nossa vida de glória em glória na imagem e semelhança do Senhor. Oséias capítulo 4, versículo 6, a parte A do versículo, de Oséias capítulo 4, versículo 6, ele diz algo, eu sempre lembro isso aqui na igreja: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Observe, irmãos, que é a falta de conhecimento da palavra que gera destruição na igreja. É a primeira coisa aí. O meu povo está sendo destruído porque não foi no culto hoje, não é o que está escrito. O meu povo está sendo destruído porque está orando pouquinho. A oração é importante, não vamos merecer, não é isso que estamos falando. O meu povo está sendo destruído porque lhes falta o conhecimento. Conhecimento da palavra. Aí tem pessoa que fala, não somos pessoas de oração, e temos que ser, o Espírito Santo mantém. Mas a igreja por um todo, se ela não conhecer a palavra de Deus. E aí, irmãos, ali no texto de Oséias, o sacerdote estava negligenciando o conhecimento e o povo estava sendo destruído. Porque observe o que vem depois, do ponto e vírgula. Porque tu, sacerdote, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. Deus está falando com o sacerdote, hoje com o pastor. Serve para a igreja, mas quem que é responsável para ensinar a igreja? Os pastores, apacentadores. Se o pastor não ensina, vai ter pessoas que vai buscar? Vai, a grande maioria não. Os pastores vão chegar diante de Deus e vão ter que prestar conta. As pessoas já não honram mais, não ligam, não se importam muitas vezes, mas a Bíblia diz, zelem porque eles darão conta diante de Deus pela igreja. Então, que a igreja estava sendo destruída porque faltava conhecimento, porque o sacerdote estava rejeitando o conhecimento. Deus falou assim, se você rejeita o conhecimento, eu também te rejeitarei. É como se Deus falasse hoje, eu vou rejeitar você de ser um pastor diante de mim, se você rejeitar o conhecimento. Isso causa medo, para mim que sou pastor, acho que deveria causar medo em qualquer pastor. E aí, irmãos, nós precisamos entender. Eu acredito que quando pastores negligenciam o conhecimento da palavra, a igreja mergulha em heresias. Quando pastores negligenciam o conhecimento da palavra de Deus, a igreja mergulha em heresias, erros, visões, distorções da palavra de Deus começam a surgir, porque a pessoa começa a pregar o que ouviu alguém pregar, não se preocupam mais em preparar um sermão ou estudar. Claro que Deus revela, eu creio na revelação de Deus. Só que a revelação de Deus todinha já está aqui. Já temos em mãos. É para nós lermos e falarmos a vontade dEle. A revelação da palavra de Deus é no contexto do que está escrito, não é em algo novo. Entende? A revelação da palavra de Deus não é eu chegar aqui, olha, e dizer que Deus me deu alguma coisa que não está escrito aqui. Aí Paulo vai dizer, se chegar alguém, ainda que ministério de anjos, para pregar para vocês, falácias e por aí vai, o que não está escrito, tenham como loucos. A Bíblia vai usar a palavra anátema. Eu prefiro ficar com a palavra, irmãos. Eu acho que é melhor para você também ficar com a palavra, né? Eu não costumo fazer isso não, mas fala para o seu irmão, fica com a palavra. Eu não costumo mandar ninguém falar nada para ninguém aqui. Não se preocupe que eu não vou dizer para você, fale que você ama o seu irmão. Não, eu não sei se você ama. Eu posso te orientar, mas enfim, não quero te induzir a mentir. Mas falar para você, fique com a palavra, aí tá bom. O que acontece, irmãos?
Eu acredito que as igrejas fortalecidas no conhecimento da palavra vão permanecer firmes na fé no final dos tempos. Claro que existem vários fatores, como vigiar, orar, jejuar. Todos esses são fatores. Não é só ler a Bíblia, aí não ora. Ler a Bíblia de capa a capa, todo ano, lê uma vez por ano, todinha. Mas não ora, não jejua. Tem que ter consagração. É uma regra de fatores. Um passarinho, como já foi dito por aí, não voa com a asa só. Você já viu passarinho voando com a asa só? Só se for no desenho. Acho que nem no desenho do Pica-Pau tinha isso quando era pequeno. Passarinho precisa das duas asas para voar, não é? Você, através da palavra, você precisa ter os outros fatores. A outra asa, oração, consagração, jejum. Mas é certo, irmãos, que precisamos conhecer a palavra de Deus para vivermos da maneira correta. Por isso, lá em Mateus 22, 29, Jesus ressalta e diz novamente, errais, não conhecendo as Escrituras. Olha o que Jesus diz, respondendo ali para eles. Vocês estão errando porque não conhecem as Escrituras. E aí ele continua, nem o poder de Deus. Porque tem que conhecer a Escritura, ter fé, para que o poder de Deus se manifeste em nossa vida. Jesus aí diz, errais não conhecendo as Escrituras. Aí eu digo para você, Satanás não quer que as pessoas conheçam a palavra de Deus. Porque ele sabe que por meio da palavra a pessoa é liberta e passa a conhecer a Deus. Para ele não tem jeito. Já está decretada a prisão eterna dele, só que ele conhece. Ele crê, ele estremece. E o ser humano hoje não está muito preocupado. E aí, o apóstolo João traz uma frase que ficou muito conhecida no Brasil, talvez depois das eleições de 2018, né? Mas ela sempre esteve na Bíblia. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você pode falar esse versículo sem medo, tá? Você não está fazendo política, não. Mas é que hoje em dia tem coisa que se a gente não explicar, está pensando que a gente está falando de política. Não, isso sempre esteve na Bíblia. Conhecereis a verdade. A verdade é o que? A palavra de Deus. A verdade é a palavra de Deus. Não é o que um pastor está falando, alguém está criando uma teoria, uma tese. Teses humanas é uma coisa. Tese científica é uma coisa. Eu posso chegar na faculdade e dizer assim, olha, agora eu vou criar uma tese. E criar alguma tese, vou lutar para comprovar aquela tese de alguma forma. Vou escrever um livro sobre aquilo. Mas se aquilo for contra a palavra de Deus, eu prefiro ficar com a palavra de Deus do que com o cientista. Eu estudo ciências humanas. Nessa área de pós-graduação, de ensino, a gente ouve tanta coisa porque tem que estudar. No campo da ciência, da psicologia e por aí vai. E muitas coisas são interessantes e verdadeiras, mas muitas não. Muitas ficam no campo da falácia. Agora, veja bem, a palavra de Deus é a verdade. Por isso o apóstolo Pedro ele diz em uma certa ocasião que é melhor obedecer a Deus do que os homens. Amém? É melhor obedecer a Deus do que os homens. Nós nunca fomos na Lua, nós. Os astronautas foram, né? Ou dizem que foram. Nós vemos que a Lua é redonda, certo? Você olha lá para o céu e vê, não vê? A gente vê o Sol, porque a gente está vendo é fácil. Você não vê Marte, aí você já vai pelo que é mostrado pela NASA. Porque aí nós não estamos vendo. Precisa dos satélites, e por aí vai, não vou entrar nesse campo. Mas aquilo que nós estamos olhando e vendo é fácil acreditar. Não estamos vendo Deus, como que vamos conhecê-lo? Aí que entra a palavra de Deus. Que muitos desprezam a palavra de Deus. Conhecendo a verdade da palavra de Deus.
Se estiver escrito algo na palavra de Deus, ou melhor, se estiver escrito algo na palavra de Deus, eu vou ficar com a palavra, ainda que o mundo chegue, vamos supor que alguém chegasse e fale, olha, a lua é quadrada, é que de longe vocês enxergam redonda. Você vai falar, não, eu estou vendo redonda. Tudo bem, a Bíblia não está nem falando se a lua é quadrada ou redonda, a gente que vê. Eu só estou dando um exemplo. Se está escrito algo na palavra de Deus, fique com a palavra de Deus. Porque até o fim dos tempos vai aparecer tanta falácia no mundo, irmãos. Tanta doutrina errada. E Satanás não quer que tenhamos conhecimento da palavra de Deus, porque ele sabe que a palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus 4,12 diz isso. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus não é um livro morto, como alguns doutores da faculdade estão dizendo. Foi pela palavra que Satanás tentou Jesus, e foi pela palavra que Jesus o venceu no deserto enquanto jejuava. A passagem de Mateus 4, do versículo 1 ao versículo 11, fala do jejum sobre Jesus. No meu livro, o livro que o Senhor me deu, Tentações e Demônios, eu falo dessa passagem. Eu falo essa questão, que o inimigo, ele nos tenta na hora da tentação, na hora da fraqueza espiritual, na hora da fome espiritual. Quando você está sentindo fome de algo, seja uma fome física, uma carência de amor, de cuidado, de afeto, vai ser a sua fome, assim como foi a fome de Esaú, que trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha com seu irmão Jacó. O diabo não tinha nada para fazer Jesus cair, pecar, porque Jesus não pecou. Então ele usou a fraqueza física, a fome. Jesus jejuou 40 dias, ele está com fome. A Bíblia diz, claro, lá no texto, após jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O texto está escrito lá assim, teve fome. E veio o tentador. Olha como, o diabo acho que ficou de longe, né? Só esperando, vamos ver que hora que ele vai ter fome. Quando Jesus teve fome, ele falou, vou aproveitar da fraqueza. Aí começou, te dou os reinos do mundo, e por aí foi. Então, irmãos, devemos examinar a Escritura, porque elas testificam de Jesus, e nós julgamos ter nela a vida eterna, e por meio da palavra nós conhecemos a cada dia mais de Deus. Nos dias de Oséias, as pessoas tinham conhecimento da palavra por meio dos sacerdotes, mas por meio dos sacerdotes eles negligenciavam e as pessoas sofriam as consequências. Se os pastores nos dias de hoje negligenciar a palavra e a igreja não buscar, ela vai sofrer a consequência. E a igreja na terra já está sofrendo a consequência. Ah, pastor, mas não é assim. Vou dar um exemplo da igreja do fim dos tempos. As duas menores igrejas relatada na carta do Apocalipse, entre as 7 igrejas, uma chama Esmirna, pequeninha, pouca força, mas não nega a fé. E a outra, Filadélfia. Todas as outras igrejas, assim como essa, tinham falhas. Mas a última igreja, a 7ª igreja, a igreja de Laodiceia, tipifica a maioria das igrejas do fim dos tempos, era uma igreja rica. Uma igreja bastarda, uma igreja que tinha de tudo. Todo mundo queria estar lá. Mas a Bíblia fala que Deus diz, vocês não sabem que são cegos, miseráveis, pobres, nu. Quando nós vamos estudar a questão de onde ficava a igreja de Laodiceia, na Ásia Menor, ali na atual Turquia, vai falar que ali tinham águas termais, águas quentes, morna. Todo mundo gosta de tomar um banho na água morninha, não é? Agora você bebe água morna, o que acontece quando você bebe água morna? Vômito. E por isso Deus vai e diz para a igreja de Laodiceia que estava tranquila. Deus vai, estou a ponto de vomitar você da minha boca. Às vezes, irmãos, nós temos que tomar cuidado que as pessoas vão esperando, né? Deus tem misericórdia, a mesma misericórdia do Senhor se renova a cada dia, mas nós precisamos saber que Deus é misericordioso, mas pode chegar um momento que não tenha mais jeito. Devemos lembrar, né, do detalhe que exame é algo detalhado, eu já disse isso para vocês, eu vou me adiantar aqui para a gente não passar do horário, ainda nós temos 15 minutos, mas a Bíblia, irmãos, ela é um livro sagrado superior a qualquer outro, como eu disse aqui.
Eu não estou desmerecendo escritores, não, porque eu também sou escritor pela graça e misericórdia de Deus. Deus me deu a graça, a misericórdia de hoje ter 15 livros publicados. Eu não sou famoso, não sou conhecido, ninguém tem os meus livros lá, na editora, na Amazon, faço o meu trabalho. Que Deus abençoe, que aos poucos as pessoas vão conhecendo. Só que os meus livros não é nada diante da palavra de Deus. São pregações, detalhes que eu coloco ali para alcançar a vida de outras pessoas, assim como os vídeos lá no canal da igreja, no canal Igreja Glória de Deus no YouTube, para que pessoas venham assistir, assim como eu estou filmando, para colocar a mensagem lá depois. Mas a palavra de Deus, ela é perfeita, ela é eficaz, ela não precisa de auxílio. Livros de escritores não são auxílios da palavra de Deus. É que muitas pessoas talvez não conseguem ter o mesmo entendimento e às vezes precisa que um pastor explique, com um escritor, que alguém. E é louvável, desde que aquele escritor não esteja escrevendo heresia. E aí que é o problema. A mesma coisa o pregador. Vocês vêm à igreja para aprender a palavra de Deus. E eu, como pastor, tenho que ensinar a palavra de Deus do jeito que a Bíblia ensina. Eu não posso colocar a minha vontade, o meu jeitinho, como diz o jeitinho brasileiro, né? Essa frase ficou tão célebre no mundo e no Brasil, o jeitinho brasileiro, que dá a impressão que nós brasileiros somos todos acomodados. Né? A gente tem que fazer esse mal cair por terra, né? Não é verdade? O jeitinho brasileiro. O brasileiro dá sempre um jeitinho. O mundo está acabando, explodindo, mas o brasileiro, ele dá o jeitinho dele. Acho que o brasileiro, na grande maioria, é sim um povo esforçado. Porque mesmo a gente ganhando pouco, vivendo uma situação mais difícil, né? Mas a gente não pode ser acomodado, principalmente com a palavra de Deus, com o conhecimento da verdade. A Bíblia é um livro infalível, ele é honesto, diferente de todos os outros livros, irmãos. As harmonias, o conteúdo literário que você vai encontrar na palavra de Deus, por si só mostra que a palavra de Deus é a verdade. O conteúdo literário disso. Eu já fiz, irmãos, edição de vários livros. Edição de livros para pastor, edição de livros para escola, edição de livro para o EJA, que é o curso que os professores dão para jovens, adultos, ou quem não estudou enquanto jovem, foi terminar a escola mais tarde, o antigo supletivo. E acabei vendo várias pessoas escrever, falar de várias formas, cada um tem uma forma. Mas quando você pega a palavra de Deus e você conhece a obra de Jesus, você fala, não tem ninguém, não tem. Pastor, mas o senhor sabe o que o fulano lá de tal religião escreveu? De todos não, porque não tem como conhecer todas as religiões. Se você for no hinduísmo, tem milhões de deuses. Naquele templo hindu lá, se for contar o tanto de ídolo que tem ali, não dá. Mas muitos e muitos e muitos, quando estudava teologia e continuo estudando, eu já examinei um monte de igreja e religião para poder ensinar nas aulas de teologia, e não tenho medo de dizer e de ficar com a Bíblia. Sem sombra de dúvida, a Bíblia é a verdade. Dr. Augusto Cury era ateu. O maior psicanalista do Brasil, um dos maiores do mundo, renomado hoje internacionalmente, com seus livros vendidos, mais de 30 milhões de livros vendidos. Quando ele pegou a Bíblia e ele foi examinar a vida de Jesus, ele conta isso no testemunho dele, ele falou, não, esse é um Deus verdadeiro. Ele falou, não tem como ser igual esse homem, ser simplesmente... E aí ele se converteu. Muitos irmãos, sabe por que muitas pessoas que é ateu não se convertem, ou muitos que estão lá fora, não é ofensa contra ateus ou pessoas, tá? Eu estou filmando que isso fique bem claro. Mas a Bíblia tem um versículo que diz que as pessoas que estão nas trevas não querem vir para a luz, para que suas obras não sejam reveladas, não sejam expostas. É melhor viver no mundo do jeito que quer, do que a Bíblia está dizendo o jeito que devamos viver, não é melhor? Mas é o correto? Não. Eu já falei para vocês, contando meu testemunho, que quando eu tinha 21 anos, 22 anos, já estou me esquecendo, acho que
Tem 40, vou fazer 45, né? Quando eu tinha 22 anos, eu fui batizado aos 22 anos. De 21, quase completando 22, eu cantava numa banda de rock. E eu já disse aqui que eu acho que daquela banda eu estava cantando num show, numa chácara, numa festa, que o tema da festa era, na festa lá todo mundo passa mal. Não vou falar todos os dias. Por que passavam mal? Porque todo mundo se enchia de drogas e por aí ia. Eu falava, eu acho que eu era o único que ali que não tinha usado droga nenhuma, porque eu cantava na banda, mas pela misericórdia de Deus eu nunca bebi, nunca fumei, nunca usei droga nenhuma. E eu estava ali em cima. E lá embaixo vendo os jovens, os homens, as pessoas tudo drogado, batendo cabeça, a fumaça subindo, aquela bagunça. E em cima daquele palco cheio de luzes, o Senhor falou comigo, eu não te chamei para cantar aí. Ou você ouve a Deus, ou você não ouve, né? Porque perdi minha mãe, ia completar 10 anos. Minha mãe morreu crente. Minhas irmãs crentes na igreja. Minha irmã Ivanete, na época, morava comigo em casa, né? Nete está lá atrás, para quem não conhece aqui da igreja, e ficava orando em cima do meu caderno de música. Mais de 200 músicas, tinha acho que umas 220 músicas. E ela orando, Senhor, muda a história, muda o enredo. E bem na época que ia fechar um contrato para, como diz, para as coisas alavancar, a gente veio de uma situação difícil, viemos de uma pobreza extrema, a ponto da gente morar no barraco, na dificuldade. Chega um moço na banda e fala, tem tal pessoa que vai vir entrar em contato com a gente, vai levar nossas músicas lá para a MTV, o negócio vai dar certo. Aí eu vou cantar nesse show. O Senhor fala, eu não te chamei para cantar aí. E agora, vou falar o quê para os meninos da banda? Eu que escrevi as músicas. Eu cheguei para eles e falei, a partir de hoje eu não canto mais com vocês. Que é isso, irmão? Por que não? Agora que aí as portas estão se abrindo. Eu entendi que não era a porta de Deus. A Bíblia fala, irmãos, que Deus só tem uma porta aberta. Uma só. Está lá em Apocalipse. Deus tem para a igreja de Filadélfia uma porta. Igrejas por aí põem um monte de porta para abrir, mas Deus só tem uma aberta para a sua igreja. E ela é suficiente. Nem todas as portas que se abrem são de Deus. Melhor dizendo, não é mesmo, em muitos casos. E aí, irmãos, pela misericórdia do Senhor, o Senhor me deu graça para ir para a igreja. Num culto de domingo à noite, como eu já contei em testemunho. Então, quem quer conhecer a Deus, ele vai buscar, irmãos. Não dá para eu falar tudo que está aqui hoje, até no tópico desse livro, só no tópico. Mas se vocês perguntarem, mas por que eu tenho que estudar a Bíblia? É importante eu conhecer a palavra de Deus, porque ela é o poder de Deus para nos salvar, para nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. Romanos 1,16 diz, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, quanto mais conhecemos a Bíblia, mais o poder de Deus será manifestado na nossa vida. Quando Jesus venceu o diabo no deserto, em Mateus capítulo 4, ele nos deixou claro o exemplo de quanto é importante conhecermos a palavra de Deus, porque ele venceu o inimigo pela palavra. Lá no Salmo 107, versículo 20, tem um versículo, esse versículo é tão interessante para quem quer receber um milagre de Deus, uma cura, porque ele mostra que não é por causa do pastor, porque você tocou no manto, porque você passou embaixo de 500 portas, sei lá o quê, porque você levou algo para a sua casa, por causa da fé do irmão, da fé do pastor, de quem quer que seja, ele diz aí, enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era destruição. Algumas versões bíblicas vai dizer, e os livrou do que lhes era mortal. Está dizendo, irmãos, que só de ouvir a palavra de Deus e aplicar na nossa vida com fé é suficiente. Então nós precisamos crer na palavra de Deus, que ela é suficiente para a nossa vida. Tiago 1,22 diz, e sede cumpridores da palavra, não somente ouvinte, enganando a vós mesmo. O que é um cumpridor? Então eu ouço e vou me esforçar para colocar em prática na minha vida. Quanto mais lemos a Bíblia, ouvimos Deus, quanto mais examinamos, nós o conhecemos Ele melhor. Vou repetir para você, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você lê a Bíblia, né, você ouve Deus.
Mas quanto mais você examina, você conhece ele melhor. Lá em Gênesis 18, 23, 33, algumas perguntas em resposta é uma questão de intimidade, né? Eu gosto muito quando Abraão, quando a fim de poupar seu sobrinho Ló, foi atrevido nas perguntas diante de Deus, né? Ele que iria ir destruir Sodoma e Gomorra, né? Eu não vou ler o texto todo aqui porque a gente não tem tempo. Mas ali Abraão chega para Deus: posso me atrever a perguntar para o Senhor? Olha o Abraão. Se tiver 50, e aí ele vai, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10, o Senhor vai destruir? Só resumindo, né, irmão, porque não dá tempo. Deus falou: não, se tiver 10, eu não destruirei por causa dos 10. Quer dizer, a verdade é que nem a família de Ló, se Abraão perguntasse de novo, se tiver só um, Deus ia dizer não. Deus poupa Ló por causa do amor que tinha com Abraão. E manda Ló sair da cidade, com a família dele, com a esposa, com as filhas, com os noivos que estavam entregues para suas filhas, não quiseram ir, as filhas foram, mas a mulher resolveu olhar para trás, e a gente já sabe o que aconteceu. Então a Bíblia, irmãos, é o melhor do que um farol na noite escura. Vou terminar aqui. Eu peço até que o Ministério de Louvor suba aqui para nós terminarmos louvando, mas observe isso que eu vou te dizer. A Bíblia, ela é melhor do que um farol na noite escura. Um farol clareia tudo ao seu redor, mas se estiver longe dele, só verá o foco de luz. Agora eu entendo porque o salmista diz, no Salmo 119, versículo 105, que a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Observe, irmãos, que quando temos uma lanterna nas mãos, em uma tremenda escuridão, nós iluminamos em direção ao chão, para não tropeçarmos ou pisarmos em algo indesejável, ou mesmo em uma serpente. Nós não apontamos a lanterna para o céu, porque o céu não precisa de luz, ele já tem as estrelas, né? Nós apontamos para a terra, pois esta precisa de luz para clarear a noite. Eu tive essa experiência há 25 anos atrás, 26 anos atrás, talvez, quando eu trabalhava no Museu da Energia, e estava fazendo uma ronda à noite, e andando no caminho escuro, apontava a lanterna para o chão, porque aí ela vai direcionar o caminho. Então, por isso a Bíblia diz que ela é lâmpada para os nossos pés, para que nós possamos pisar no lugar desejável de Deus. Vamos colocar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Ela é lâmpada para os nossos pés. Nós vamos finalizar hoje louvando com Ele é Rei, e eu vou orar nesse instante em nome de Jesus.